Olá, que bom ter você novamente conosco aqui no nosso canal sobre ser um cristão. Curta, se inscreva, compartilhe, que esse conteúdo continue sendo uma bênção para a sua vida. Vamos continuar a nossa reflexão em Eclesiastes agora no seu capítulo 6. Eclesiastes capítulo 6, nós temos Salomão dizendo no capítulo 5, falando sobre desfrutar a vida, inclusive o vídeo anterior, na nossa reflexão sobre sabedoria para a vida. Em Eclesiastes 6, ele ainda continua nessa mesma temática. Então eu não quero ser repetitivo falando sobre desfrutar a vida, mas eu quero ler alguns versos e pensar sobre um ponto específico desses versos com você. Eclesiastes capítulo 6 diz assim: Eu vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falte nada ao que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos, viver muitos anos, no entanto, se ele não desfrutar as coisas boas da vida, eu digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe o enterro digno tem melhor sorte do que ele. Ela nasce em vão e parte, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Pois de que valeria viver 2000 anos sem desfrutar a prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Salomão, então, ele continua essa reflexão falando sobre a importância de desfrutar a vida e pensando sobre sabedoria para a nossa vida. Eu queria trazer um aspecto muito interessante dessa realidade do desfrutar. Ele vai falar aqui no verso 6 do que valeria viver 2000 anos sem desfrutar a prosperidade. Não vão todos para o mesmo lugar? A palavra de Deus diz em Hebreus 9:27 que ao homem está ordenado viver uma vez, morrer e vir depois então o juízo. Então, quando ele vai viver essa única vez e morrer uma única vez e vir o juízo, a gente precisa entender que o homem, ele está vivendo essa vida, ele está vivendo os seus anos e ele só tem essa vida. Ele não tem outra vida. Então, na verdade, do que vale eu gastar 20 horas do meu dia trabalhando? Ou do que vale eu gastar tanto empenho, tanta dedicação para buscar um alvo, para chegar em um lugar, e eu não curtir, e eu não me alegrar, e eu não ter prazer no trajeto? É exatamente essa reflexão de sabedoria para a vida que eu quero trazer para você pensar, falando ainda sobre desfrutar. Vimos no capítulo 5 e agora no capítulo 6 essa continuação, mas nesse aspecto da brevidade da vida. A nossa vida está passando, a sua vida está passando. Você pode não ter alcançado todos os seus projetos ainda, você pode não ter realizado todos os seus sonhos, mas o que eu quero te dizer é o que você está fazendo para realizar aquilo que Deus colocou no seu coração. O que você está fazendo para fazer acontecer daquilo que você deseja de fato, daquilo que você gostaria de desfrutar. Desfrutar a vida é uma dádiva de Deus, e se a gente passar os nossos dias, os nossos anos, o nosso tempo de trabalho e a gente não conseguir fazer isso nessa breve vida que temos, de fato é um mal terrível, porque vamos deixar tudo que temos para outro. Ele está falando aqui, eu vou trazer uma ilustração para nós. Imagine um senhor de idade e ele trabalhou a vida inteira e trabalhou muito pesado e ele juntou 2 milhões na sua conta. Então, no final da sua vida, ele se aposenta depois de muito trabalho e quando ele resolve de fato começar a gastar esse dinheiro no qual ele tanto trabalhou para viajar, para descansar, para viajar com a família dele, ele tem um infarto fulminante e ele morre. É dessa pessoa que Salomão está falando, de alguém que conseguiu as coisas, mas não desfrutou nada delas. Nossa vida, ela é breve aqui na Terra, e nós não sabemos quantos dias Deus nos deu. Nós não temos a ideia, a noção do que Deus reservou para nós no futuro.
Então, de fato, sejam alegrias ou sejam tristezas, sejam vitórias ou sejam derrotas, do que Deus destinou para nós do futuro, não nos cabe saber. Cabe a nós viver o nosso dia hoje de uma forma sábia. E é sábio que você desfrute a vida com o que você tem, com a sua realidade. Não é o que está dizendo aí na sequência? No capítulo 6, a gente vai ver lá no versículo 9. Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Outro dia eu estava voltando do meu trabalho, eu tenho um carro popular. E muitas vezes vem na nossa cabeça, enquanto a gente está voltando para casa no nosso trajeto de carro, a gente olha para o lado e vê um carro que a gente acha belíssimo. E a gente fala, nossa, como eu gostaria de ter aquele carro. E a gente tem um desejo de ter aquele carro. Mas ao mesmo tempo, passa no corredor de ônibus um ônibus lotado. E você vê as pessoas todas ali naquele ônibus lotado, segurando ali os suportes no ônibus, né, em pé e às vezes espremidas. E aquelas pessoas, o que elas mais queriam, talvez olhando para fora, era um carro popular que eu possuo. Então, na verdade, a insatisfação humana com a realidade com a qual se vive, ela não passa. A insatisfação, no sentido de eu quero mais, é algo contínuo na nossa vida. Nós podemos comer uma comida que gostamos muito, mas a gente quer ter novas experiências, queremos ter novos sabores, queremos conhecer mais das coisas. Podemos ter uma roupa excelente, mas queremos ainda comprar outras roupas, queremos ter mais. E esse mais ele não termina. Salomão vai dizer muito isso em Eclesiastes. E aí ele vai dizer no seu verso 9, melhor é você se contentar com o que os olhos veem. Porque de fato não é certeza que você vai alcançar aquilo que se almeja, aquilo que você deseja, mas se você tem satisfação na sua vida, se você é contente com o que Deus te deu, se você se alegra com a sua realidade, você já tem muito para desfrutar no seu presente. Você tem muito na qual ser feliz. E eu não estou falando de ser uma pessoa que aceita qualquer coisa. Você está dizendo, pastor, que eu tenho que ser uma pessoa que aceita qualquer coisa e que olha para a minha vida e fala, nossa, olha que vida perfeita, sendo que eu só tenho o básico. Não é isso que eu estou dizendo para você. O que eu estou dizendo para você é que você deve desejar mais, mas você precisa se alegrar porque Deus tem te dado o básico. Porque Deus tem te dado a realidade pela qual você tem. Quando você pensar em reclamar da casa que você mora, lembre-se que tem pessoas que têm sem teto nesse momento. Quando você pensar em reclamar de qualquer realidade na qual você vive, lembre-se de que tem pessoas que estão no momento pior, muito pior do que o seu. Quando você achar que o seu problema é o maior do mundo, lembre-se que tem pessoas com problemas 10 vezes maiores do que o seu. É muito importante que a gente seja contente com a nossa vida em Deus, com aquilo que Ele tem permitido a gente viver. Salomão ele vai concluir então esse capítulo 6 dizendo no versículo 12, na verdade, quem sabe o que é bom para o homem? Nos poucos dias da sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra, ou seja, é tudo muito rápido. Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir, depois que ele morrer, depois que ele for embora? A nossa vida é breve, e falando sobre a brevidade da vida, eu quero que você guarde isso com você. Sabedoria para a vida é você aproveitar a brevidade da vida e dar o seu melhor para Deus e viver a sua vida na presença de Deus, cumprindo a vontade de Deus na sua vida. É você renunciar aos seus desejos, deixar que Cristo viva em você e você de fato desfrutar a vida em Cristo, para Cristo e por Cristo, vivendo uma vida com propósito. E não uma vida repleta de vaidades, não uma vida repleta de coisas vãs, mas uma vida real que olha para Cristo. E sim, em Cristo, olhando para Cristo, seja feliz com a realidade que Jesus tem permitido você viver. Porque o que Ele tem permitido você viver é porque a graça dEle, a misericórdia dEle se renovou sobre a sua vida essa manhã. E por isso você não foi consumido. Então que você possa viver uma vida constante na dependência de Deus, com o desejo de ter mais, mas desfrutando, contente
com aquilo que Ele tem te dado no presente. Continue refletindo comigo em Eclesiastes, vamos continuar nos próximos capítulos, terminando agora o 6, estamos caminhando para o 7, sabedoria para a vida é o que precisamos. Que Deus te abençoe, compartilhe para outras pessoas, que esse conteúdo possa ser uma bênção para você. Até o próximo vídeo, tchau!